Essa é uma questão que ela tem uma diferença com as questões que normalmente nós trabalhamos na filosofia, por não ser baseada num modelo Enem, ou seja, não existir um texto base, pedindo que você compare os conhecimentos que você possui sobre mito e filosofia, sem te dar elementos para pensar a priori essa situação. O enunciado então nos questiona: comparando-se mito e filosofia, é correto afirmar o seguinte: letra A. A autoridade do mito depende da confiança inspirada pelo narrador, ao passo que a autoridade da filosofia repousa na razão humana, sendo independente da pessoa do filósofo. Essa alternativa ela traz algumas ideias interessantes, porque ela coloca o mito vinculado à ideia de confiança de um narrador. E é exatamente isso que marca um raciocínio mitológico. Você pensar que o mito é uma narração. E como narração, a credibilidade do que está sendo narrado depende da confiança que você sente naquele narrador. Já a filosofia, ela não se baseia no discurso para o convencimento, e sim na lógica, na razão humana. Independente de qual filósofo está pronunciando as palavras, a certeza da filosofia vem da lógica desse autor. Portanto, a alternativa A, ela é verdadeira. Letra B. Tanto o mito quanto a filosofia se ocupam da explicação de realidades passadas a partir da interação entre forças naturais personalizadas, criando um discurso que se aproximado da história e se opõe ao da ciência. Essa alternativa, ela tenta pensar semelhanças entre o mito e a filosofia, dizendo primeiro que ambos se preocupam com as realidades passadas. Aqui a gente já poderia entender esse discurso como uma inverdade. A filosofia não tem essa preocupação com a realidade apenas passada, mas com a realidade total. O mito também pressupõe um ideário de explicação do mundo, através de simbolismos, e não somente de realidade passada. Então, esta informação é duplamente errada. Nesse sentido, por mais que filosofia seja diferente da ciência, não podemos dizer que ela necessariamente, em todos os casos, se opõe. Muito menos fazer essa aproximação com ela, a aproximação da filosofia com a história. Portanto, a B é falsa. Letra C. Enquanto a função do mito é fornecer uma explicação parcial da realidade, limitando-se ao universo da cultura grega, a filosofia tem um caráter universal, buscando respostas para as inquietações de todos os homens. A alternativa C te cobra que você perceba que o mito, quando ele é contado, ele também se pretende universal e não necessariamente parcial. Por mais que ele fale e nasça dentro de uma cultura, a explicação mitológica ela visa ser universal, tal como a filosofia. Portanto, a letra C também é falsa. Letra D. Mito e filosofia dedicam-se à busca pelas verdades absolutas e são, em essência, faces distintas do mesmo processo de conhecimento que culminou com o desenvolvimento do pensamento científico. Mito e filosofia, no início do seu processo, realmente tem algumas proximidades. Por essas proximidades, não podemos garantir que, em essência, são faces distintas do mesmo processo. E nem mesmo afirmar que o pensamento científico derivou-se do mito. Essa lógica de causa e consequência, de que a filosofia se originou do mito, é o que faz a letra D ser falsa. Letra E. A filosofia é a negação do mito, pois não aceita contradições ou fabulações, admitindo apenas explicações que possam ser comprovadas pela observação direta ou pela experiência. Essa alternativa da letra E confunde filosofia com ciência.
Afinal, a filosofia não necessariamente necessita da experiência, porque senão você está afirmando que a filosofia só é empírica, só é seguidora do empirismo. E isso é uma ideia falsa. Portanto, a única alternativa correta é a letra A.